26. Escolhe lá o Bible College. O inglês é top. Então, o que acontece? Aí nós vamos fazer uma atividade ou dia 19 ou dia 26. A atividade 26, eu vou passar para vocês depois. Tem um artigo lá sobre Santo Agostinho, para falar sobre a questão do bem no mundo, na sociedade, na vida, né? Tem um livro dele, Confissões, tá? E tem um outro livro também, que vai falar sobre se vale a pena ser cristão. Então, enquanto o Micael não chega, nós vamos começar com vocês aqui, tá bom? Eu vou postar para vocês durante a semana a atividade e vou explicar para vocês como vai ser feito. Ela será feita na semana do dia 12 em sala de aula. Tá? Então, vamos admitir que, de repente, a Simone não possa estar presente. Ok, beleza. Então, se ela ficar ausente, ela não iria fazer essa atividade e vai fazer uma outra atividade. Ou seja, o aluno que faltar não será a mesma atividade. Serão atividades diferentes. Tá entendido aí? Tranquilo? Beleza? Sim. E esses dois trabalhos serão apresentados, certo? Possivelmente só o último, Cristina, do dia 26. Possivelmente deve ser apresentado e, dependendo do que nós conversarmos no finalzinho que da aula, ficar acordado, decidido, aí poderá ser feito em 2 etapas. Talvez seja até mais interessante, entendeu? Que não fica muito apertado, não ficaria muito apertado para vocês. Tá? E a forma de apresentação, eu vou passar as orientações para vocês. Nós temos alguns alunos que justificaram, né? E não entregaram ainda as atividades com justificativa. Eu faltei por X, Y, Z. Então, aí, quanto mais rápido vocês puderem, quem não entregou puder agilizar, vai ser interessante para não ficar depois abarrotado de atividades. Tá ok? Beleza? Aproveitando que a nobre colega Priscila está presente conosco aí, eu vou sugerir, então, que, se ela puder, que ela ligasse a câmera para nós e pudesse fazer oração para nós. Priscila, que nós possamos começar a nossa aula. Amém. Oremos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje, Senhor, pela vida. Ó Deus querido, por tudo que o Senhor, pela tua graça, Senhor, nos permitiu viver no dia de hoje. Muito obrigada. Quero entregar ao Senhor essa aula nas tuas mãos, te pedindo, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, estar falando, Senhor, aos nossos corações, abrindo as nossas mentes, nos dando, ó Deus, entendimento, sabedoria, discernimento. Abençoe cada dia, Senhor, o pastor, professor Marcelo. Deus, que o Senhor continue a usar o teu servo, Senhor, para nos ensinar, para ministrar, Senhor, as nossas vidas. Muito obrigada pela vida dele, pelo seu lar, pela sua família. Continue abençoando a Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Professor, licença. O Tássio está tentando entrar e não está conseguindo. O Tássio. Mas por quê? Ele clica e tem que autorizar a entrada dele. Ele parou nisso aí. Então, pois é. Eu autorizei que agora o de papai entrou aqui agora. Tá mesmo. Hã? Mas tá mostrando que ele tá, mas ele tá falando que não tá conseguindo. Uai, deixa eu ver aqui. O de papai tá aí, ó. O de papai é ele mesmo, é o Tarso. Aí, ó, ele tá aí. Boa noite. Conseguiu. Consegui. Valeu, Cristina. Obrigado. Nada. Então, vamos lá, queridos. Vamos retomar a questão da igreja medieval. Eu falei para vocês, não. Vocês estão me ouvindo direitinho, não? Tranquilo? Tudo ok. Ok. Então, acontece. Na última aula, nós compartilhamos com vocês a respeito aqui da igreja medieval e eu falei para vocês, principalmente, sobre as heresias. E aí, falei para vocês aqui também no que diz respeito à história da igreja, né? Como que vai se processar toda essa questão aí da
do papel da igreja e como que ela vai reagir às heresias que estarão surgindo nesse período. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui um texto super interessante, só para dar uma introdução com vocês, para vocês já entenderem como como é que chama o amigo do grupo lá, que fala muito, eu esqueci o nome dele, estou sentindo falta dele agora. Depois vocês me lembram o nome dele. Davi? Davi não chegou ainda não. Obrigado, Simone. Então, o que acontece? O Davi ia gostar demais desse texto aí. Ele é bem polêmico, ele fala que a gente está sempre incentivando vocês a pensarem. Olha que interessante, por favor, esse texto. A igreja, na Idade Média, olha que interessante, era totalmente o oposto da igreja primitiva. Ela enriqueceu, tornou-se uma força política. O declínio moral e espiritual se refletia em todos os aspectos. Ela criou dogmas, sacramentos, impondo-os sobre os fiéis e definindo-se como única fonte de salvação. O Salvador deixou de ser o Cristo bíblico e passou a ser os dogmas da igreja. Os sacramentos, em número de 7, eram batismo, confirmação, eucaristia, penitência, extrema-unção, ordem, matrimônio. O simples cumprimento desses sacramentos era o suficiente para se alcançar a salvação. Já não se pedia perdão a Deus pelos pecados, em nome de Jesus Cristo. O penitente teria, e ainda hoje tem que confessar o seu pecado ao pároco, e este determinava a receita, algum tipo de penitência, através da qual o pecado era purgado, ou seja, perdoado. Queridos, o que acontece então? Nessa perspectiva, você vai entender que a igreja ela vai ter uma reação abrupta até para manter o seu poder, manter o seu domínio. E isso se fará necessário, por quê? Porque ela precisava manter a sua primazia. E quando você pega pelas heresias que estavam surgindo, que nós vimos na aula passada, em que eles estavam ali questionando todo o processo da Igreja Católica, principalmente os seus dogmas, como foi colocado nesse texto, você vai perceber, então, que a reação, além da Inquisição, haverá também a reação a partir das cruzadas. E eu vou compartilhar depois, mais à frente, para vocês, uma apostila que vai falar sobre as cruzadas para vocês. Aquela apostila que eu mandei para vocês, que vocês têm ali todo um contexto histórico, o papel da igreja, a importância, os apologistas, os pais da igreja, então você vai notar que eles vão ter uma reação abrupta em todo esse questionamento pela qual a igreja estava passando. E é interessante que o texto, ele mostra para você, principalmente, o motivo pelo qual havia também o questionamento na igreja. Porque ela também, ao se enriquecer, tornou-se uma força política, a igreja começa a se corromper. Então, é interessante porque o texto ele deixa claro para você, ele tem uma visão espetacular, uma análise muito minuciosa, em poucas palavras, do que estava realmente acontecendo na igreja medieval. E por que ela se torna aqui o apogeu? Devido à sua dinâmica, a forma como ela estava exercendo aqui o seu poder. Ela se torna uma referência política na igreja, na sociedade medieval. Esse Jesus Cristo aqui, que outrora era Salvador, não o é mais. Ele se torna agora uma simples figura na igreja e ele é substituído pelos dogmas da igreja. Então, o fiel, ele tinha que observar esses dogmas. Bastava observar esses dogmas, confessar os seus pecados, observar os sacramentos que você estava salvo. Isso quer dizer que em determinadas circunstâncias você não precisaria em nenhum momento você pedir, direcionar o seu perdão ao próprio Cristo. Cristo torna-se então o quê? Uma figura efêmera. Ele é só uma pessoa a mais na composição da Santíssima Trindade. Então você começa a perceber que essa igreja que está passando por essa transformação, ela se torna corrupta e tem no seu seio pessoas
que vão corromper ainda mais essa estrutura da igreja. É interessante notar, eu não sei se vocês já leram alguma coisa sobre isso, eu não sei se o Emiliano está aqui, acho que o Emiliano saiu, mas eu não sei se você, alguém que já leu alguma coisa sobre isso, mas aqui no Espírito Santo, você pega, por exemplo, a história da igreja aqui no Espírito Santo, ela se confunde, referindo à igreja católica, ela se confunde com os jesuítas. Existem muitos documentos que não se encontram somente em Vitória, mas também estão lá no Rio de Janeiro, até porque nós sabemos que São Mateus pertencia a Porto Seguro, depois, tornando-se vila, passa então aqui para o Espírito, para Vitória. Muitos documentos serão encaminhados ou para Vitória ou para o Espírito Santo. Para Vitória ou para o Rio de Janeiro. E o que acontece? A implantação da igreja local aqui, ela vai se confundir também, vai seguir. Quando eu digo confundir, entendendo-se confundir, no sentido de estar dentro do contexto histórico. Porque quando, em 1640, você tem de 1580 a 1640, a União Ibérica, olha o contexto histórico. Quando você tem a União Ibérica aqui e no Brasil, para você ter uma ideia, o que você percebe então? E aí vem os holandeses para cá. Esses holandeses, da mesma forma, eles tentam também invadir o estado do Espírito Santo. E ao tentar invadir o estado do Espírito Santo, ali onde hoje é o Convento da Penha, haverá reação do representante eclesiástico aqui que vai impedir a invasão dos holandeses aqui no Espírito Santo, em 1640, mais ou menos, 1643. Certo? Então, o que você vai perceber? A Europa tentando também, através dos holandeses, que eram protestantes, não esqueçam disso, né, implantar aqui no Espírito Santo uma outra religião. Então, você vai entender que dentro do contexto da Idade Média, tudo que acontecera do século V até o século XV, ou seja, de 500 a 1400, na Europa, 100 anos depois, praticamente um século a 2 séculos, ou seja, 200 anos depois, você vai perceber que vai se repetir aqui. Volta aqui também para o Estado do Espírito Santo. Então, essa perspectiva da Inquisição, que agora a igreja, os padres medievalistas estão lutando contra as heresias que lutaram em 1500, lutaram em 1400, lutaram em 1300, quando o Brasil, novamente, ele começa todo esse processo de recolonização, ou colonização, como vocês queiram, isso também acontece aqui. Todo o processo inquisitório vem para cá. É impressionante. E aí você vê resquícios. E aí é interessante que em muitas igrejas evangélicas, na construção, na implantação, na implementação de determinadas denominações aqui no Estado do Espírito Santo, que período que vai se dar essa implantação? Em que século se dá isso? De que forma que se dá isso? Então você vai notar que quando a igreja evangélica, aqui no Estado do Espírito Santo, ela começa a surgir no Estado do Espírito Santo, as heresias praticamente já estavam, pela Igreja Católica, praticamente não existiam, dentro do contexto da Idade Média, porque aqui também ela vai ser combatida. As heresias serão combatidas aqui no Brasil. Porém, por mais que eu tenha combatido as heresias na Europa, o processo de corrupção dentro da igreja europeia chega aqui no Brasil também. Não vai ser diferente. Então, tem vários livros. Outro dia eu estava lendo um livro sobre a influência do marxismo dentro dos jesuítas, dentro da Companhia de Jesus. É interessante isso. A influência do marxista, a Companhia de Jesus, os jesuítas, né, a partir de 1960, que vem o regime militar no Brasil logo em seguida. É impressionante como que essa ideologia ela entra na Companhia de Jesus, através de alguns padres,
principalmente padres europeus. Queridos, é a mesma dinâmica, é a mesma forma que vai acontecer no Brasil nos anos 60, 70, 80, aconteceu também na Europa. A mesma coisa. A influência, o questionamento da igreja. E esse papel da igreja, que aí está sendo questionado, e substituindo, colocando Maria como uma terceira, uma quarta via da Santíssima Trindade, isso vai, então, simplesmente incomodar, em especial, o nobre colega Martim Lutero. Então, o que acontece? É interessante você notar que, continuando um texto, ele vai dizer para você a seguinte coisa. Olha que interessante. Passou-se a cultuar os santos canonizados pela igreja. Maria passou a ser a medianeira. Então, foi uma implantação, não foi na Bíblia, você não vai achar nada na Bíblia sobre isso. Você vai encontrar aonde? Na história. Então, o que acontece? A Bíblia ensina que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Timóteo 2,5. O perdão dos pecados e a salvação podiam ser comprados por dinheiro através das indulgências. E aí, o nobre colega Oliveira, ele diz o seguinte: não há nenhum exagero em dizer que, por toda a Europa, o número de sacerdotes envolvidos em escândalos era bem maior que os de vida honesta. Não somente prevalecia a ignorância e o abandono de seus deveres para com as paróquias das quais deveriam cuidar, eram acusados de roubo e venda dos ofícios. O próprio papado, por mais de 150 anos, a partir de 890, ou seja, durante a Idade Média, foi alvo de atos altamente vergonhosos e vis. Alguns dos que ocuparam o trono papal foram acusados dos mais detestáveis crimes. Durante anos, uma família de mulheres ímpias dominou o papado, e este era entregue a quem elas queriam. O culto à Virgem, entre aspas, Maria, era celebrado com muita pompa e esplendor. Vestes belíssimas e caras, música solene, templos imponentes. Aí vem o comentário. Até hoje, os papas são tratados como uma divindade infalível. Estão sempre se intrometendo nos governos das nações. No Brasil, por exemplo, quando o cristão dá testemunho de um milagre operado por Deus, em nome do Senhor Jesus, a mídia procura um padre, Quevedo, que faleceu, diga-se de passagem, para saber se a Igreja Católica reconhece o milagre. Aliás, muitos padres no Brasil se tornaram verdadeiros astros. Quevedo, Antônio Maria, Marcelo Rossi, né? Você tem, por exemplo, aí, Padre Fábio de Mello, Padre Alexandre. Então, mas o mais interessante é a fala, ela é realmente, ela é muito pesada e é a realidade. Queridos alunos do curso de teologia, esse é o papel de vocês. Vocês não podem se esquivar diante do que vocês estudam. Vocês estão lendo documentos, pesquisando, aprofundando. E quando vocês estão relatando fatos como esse que eu acabei de ler agora, eles são embasados em documentos. E realmente, dentro da história da igreja medieval, que realmente ela é diferente da igreja primitiva, você nota nitidamente, reinava a corrupção, reinava a luxúria, reinava a podridão. Ah, mas todos eram assim? Não. Tinha padres santos. Você vai perceber, por exemplo, nós vamos ver depois aí as ordens franciscanas, as ordens beneditinas, os mosteiros, para tentar amenizar a corrupção dentro da própria igreja. Só o fato do Papa Francisco atual colocar o nome de Papa Francisco é uma alusão à opção preferencial pelos pobres, para você ter uma ideia. Para tentar moralizar a igreja. A igreja católica hoje ela tem uma mancha que é chamada de pedofilia, corrupção. O Banco do Vaticano é ladrão, existem muitos ladrões lá dentro. Desvios e mais desvios. Então, a igreja medieval, ela traz resquícios na igreja contemporânea.
Então, para você entender a igreja contemporânea, moderna, contemporânea, você vai entender toda essa história, essa podridão, essa mancha que há na igreja medieval. Por quê? Eu disse para vocês na aula passada que a igreja medieval, ela tem, entre líderes, características bárbaras, porque o primogênito, ou ele era padre, ou ia ser militar. Então, muitos não tinham estudo. Na verdade, não tinham estudo. E aí, o que acontece? Os carros eram comprados, literalmente, o que menos importava era a vocação e a intimidade com Deus. Por isso que, quando surge a escolástica, que vocês vão ver na filosofia medieval, que assim eu espero que vocês estudem a filosofia medieval, a patrística e a patrística escolástica, vocês vão perceber que a escolástica é a relação entre fé e razão. Como é que eu vou explicar a minha fé racionalmente? Por que vai se fazer necessário? Por que torna-se necessário? Simples. Torna-se necessário pelo fato de que, naquele momento, a igreja precisava dar resposta às heresias que estavam surgindo. É a mesma coisa na igreja atual. Não só na igreja evangélica, como também na igreja católica. Tem muitos pastores que se esquivam de dar respostas racionais e procuram respostas, muitas vezes, evasivas, que não contemplam aos jovens e muito menos a membresia, e acabam se desvencilhando. Então, tem muitos pastores que, lamentavelmente, não se formam intelectualmente, não têm conhecimento na área de humanas. Isso é lamentável, é triste, porque mancha a igreja. Então, o que você percebe? Em uma situação pela qual você, enquanto aluno de teologia, você pega um texto desse, que é fato, que é real, que é verídico, embasado em documentos, se você vai para uma igreja, lá na sua escola bíblica dominical, e você fala isso para um grupo de jovens, tem que ver quem é seu público. De repente, o jovem ele pode se desvencilhar da sua igreja. Mas se você está no meio de acadêmicos, de jovens que são estudantes, que têm uma mentalidade muito boa, que são questionadores, e têm uma cabeça e têm um certo grau de maturidade, você pode abordar esse assunto tranquilamente sem afetar a fé dele. Então, você mostra as mazelas da igreja. E esse texto que eu li para vocês, ele realmente é real. Então, dentro da própria igreja, haverá os seus representantes católicos, no caso medievais, eles vão manchar através das concubinas, relações promíscuas, que vão manchar a igreja. E aí surgem, evidentemente, os questionamentos, porque quem é você para estar aí à frente pregando? Que moral que você tem? Que padre que você é para estar em um altar falando sobre Deus, sendo que você tem uma vida corrupta? Aí o padre, o bispo, o cardeal medieval não queria ouvir, mandava matar. Anátema sit. O que é anátema sit? Seja excomungado. Vai para a nobre colega. Forca. Vamos cortar o pescoço dele. Então, muitos cardeais, bispos, vão mandar matar. O Erasmo de Galileu, por exemplo, ele foi condenado à fogueira, depois, mais tarde, que o Papa João Paulo II que vai decretar a inocência dele, né? Mas tarde, já virou pós, já não resolve mais. Mas, enfim, o que acontece? Você vai pegar, por exemplo, Roterdã, no seu livro Elogia à Loucura, ele vai dizer que ele consegue, no seu livro, personificar, mostrar realmente o que era o inferno. Então ele mostra que no inferno havia mitras dos papas, dos cardeais, que estavam manchados pela corrupção. Então, ele fez a leitura correta. E o livro do Erasmo Roterdã, ele vai ser incluído no chamado ao Davi Cheganeiro. Ele vai ser incluído, eu espero que ele vai dar boa noite. Boa noite. O livro do Roterdã vai ser incluído no índex, no código dos livros proibidos. Poucos, ele será proibido de ser lido, ninguém poderá ter acesso a esse livro na Idade Medieval. Bom, aqueles que chegaram, sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Alguém, por enquanto, quer fazer alguma pergunta?
enquanto eu tomo aqui uma aguinha de coco, uma cachaçinha. Alguém quer fazer uma pergunta? Boa noite, professor Davi. Boa noite, Léo. Desculpa aí pelo atraso um pouquinho. Eu acabei, na verdade, eu estava aqui, aí eu achei que você ia demorar mais. Não, a delegada me liberou. Mas é assim mesmo, a gente já sabe disso, né? Quem é casado já conhece, não tem jeito mesmo, é a PM, né? Nós somos tudo PM, não tem jeito não. Ai, meu Deus, ela liberou, a Dona Maria lá liberou. Tadinha, ela deu crise de asma fortíssima, vomitando. E vocês me permitem compartilhar com vocês, quando ela vai tossindo, ela tem incontinência urinária, então ela faz xixi, e ela passou uma vergonha na sala de aula, que ela estava dando aula, ela começou a tossir, fez xixi lá, e os alunos, ela ficou sem graça, né, porque os alunos viram, né? Aí tem que levar roupa para ela, levar ao médico, não sei o quê, mas enfim. Vamos levar para fazer um tratamento. Então, ninguém tem dúvida não? Tá de boa aí? Simone, Cristina, Priscila, Rafael. Eu estava aqui falando com o meu menino mais velho, estou ouvindo a aula no Viva Voz aqui, e aí a gente falando a respeito dessa, como que é interessante que a gente volta no primeiro ano, segundo ano da escola, que a gente lembra dessa história, né, sobre a venda das indulgências, sobre a corrupção de uma forma geral, né? Claro que a gente não vê de uma forma tão aprofundada como nós estamos vendo aqui, mas é interessante que a gente meio que revive aí os anos de segundo grau. Os anos de segundo grau, verdade, verdade. E aí você vê que mexe um pouco com muitas coisas, vem de encontro com aquilo que talvez vocês aprenderam, né? Porque talvez não foram tão profundo assim, né? Que vocês aprenderam, né? E aí vocês estão lidando com como é que fala? Artigos, né? Então é bem diferente. Então, aí vem a pergunta. Pois não, tô falando, é verdade, é dessa forma mesmo. Aí eu pergunto, então, nobre colega Simone, na sua visão, de onde provinha a riqueza da igreja? Medieval, tá? Hoje nós sabemos. Eu acho que justamente nessa venda de uma corrupção geral, né? Mas a venda dessas indulgências e não sei, na minha mentalidade é isso, assim, que eles vendiam coisas como se fossem, eu não sei explicar, não estou sabendo expressar lá? Passar. Como? Se expressar? Não estou conseguindo me expressar exatamente, mas provavelmente, na minha concepção, nesse tipo de negócio. Entendi. Interessante. Opa, não, Davi, fica à vontade. Professor Marcelo, desculpa. Não, rapaz, você está tocando nesse assunto aí, eu passei a semana assim, tentando pensar um pouquinho. Rapaz, eu tenho uma dificuldade de entender, não é de entender, é de entender também, né? Não é só a questão de aceitação, é de entendimento mesmo. É como que a igreja, ela conseguiu, rapaz. Você vê, a ideia é que tudo que a igreja pratica deveria estar inspirado em Cristo. Aí você vai lá no Cristo, tem até uma parte onde diz que o filho do homem, ele falou, o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. O cara nasce numa manjedoura, o cara com todo carinho, né? Fazer igual o colega ali, que eu gostei demais do colega, né? O cara ali nasce numa manjedoura, aí, entra em Jerusalém num jumentinho, o dinheiro que ele tinha era os outros que doava e Judas carregava na bolsa. Aí o camarada morre, não tinha uma sepultura, alguém vai lá e empresta para ele. Quer dizer, a igreja conhece essa história, o cara prega a humildade, prega o perigo que o dinheiro e a riqueza traz ao homem, porque ele advertiu, não adianta. Aí, camarada, aí depois vem Paulo e alimenta isso, entendeu? Paulo alimenta isso, e essa ideia. Aí quando chega lá, a igreja simplesmente, ela esquece tudo isso, e ela se torna poderosa. Claro, camarada, se você se torna detentora do poder temporal,
e toda a tributação vai para o Estado, depois é obrigado a remeter para você, rapaz, é tributo, é indulgência, sei lá, rapaz. Então, como que a igreja conseguiu conviver com isso? E ninguém perguntava, não, ou se perguntasse, a cabeça ia prêmio, né? Ninguém perguntava, não, mas o Cristo viveu isso? É isso mesmo, nós temos que ter aqui uma... É igual Roma, rapaz, ninguém vai perguntar por que a Basílica, por que tanta riqueza, tem que ter mesmo, ou nós temos que dissipar isso aqui e fazer um lugar comum e matar a fome de quem tem. Então, essas coisas, como que a igreja conseguiu... Eu não estou culpando a igreja romana, não, é a história da igreja. Como que a igreja... E como que as igrejas hoje, com todo respeito, mas tem uma igreja em São Paulo ali, vamos falar do Templo de Salomão, eu acompanhei as notícias do Templo de Salomão do Edir, eu gosto do Edir, então, assim, eu tenho alguma coisa contra o Edir Macedo, mas acho que ele tem um trabalho, cara. Todo mundo contribui positivamente e negativamente, porque nós somos essa bipolaridade, todos nós. Eu posso estar abençoando alguém, mas atrapalhando alguém. Aí o Edir faz um tempo, cara, e gasta milhões nele, entendeu? Dentro de uma São Paulo que tem gente favelada passando fome. Só para... Como que a igreja conseguiu... aí os irmãos colaboram aí, me ajudar a entender isso. Mas aí, Davi, eu vejo assim, que naquela época as pessoas não tinham acesso à palavra, né? Era aquilo que os mestres ensinavam, não era como hoje. Me assusta mais hoje, que a gente tem acesso à Bíblia, acesso à palavra, a gente lê a palavra e a gente vê quantas pessoas sendo enganadas, porque naquela época a igreja ela retinha o poder e ela retinha também a verdade, porque nem todo mundo tinha esse acesso de ler a Bíblia, né, de ler a palavra. E você vê assim, como a igreja explorava mesmo os pobres, coitados, e eram enganados pela sua própria ignorância, porque eles não tinham conhecimento. Eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje, né? Então, eu me assusto mais dos dias de hoje, que as pessoas têm esse conhecimento, têm acesso a esse conhecimento, e ainda assim elas se permitem ser enganadas, né? Ô, Priscila, boa noite a todos, né? Cheguei caladinho aí, cheguei atrasado também, mas boa noite a todos aí. A questão do engano aí, Priscila, eu vejo assim, ó, eles estão trocando muito a palavra de Deus ou mesclando a palavra de Deus com experiência extra-bíblica. Talvez alguma experiência, alguma coisa que Deus fez, alguma coisa que Deus falou, entendeu? Alguma coisa que Deus falou e a palavra de Deus fica em xeque, entendeu? Porque chega uma pessoa que não tem conhecimento da palavra, não tem conhecimento de Bíblia. Aí ele vê uma operação ali, um exorcismo, por exemplo. Expulsa um demônio, fala aqui, fala aquilo lá. Né? A pessoa fica meio confusa e fica à mercê dos líderes religiosos da igreja. E quando a Bíblia é questionada, mas a Bíblia não fala assim, não, vive a experiência. Né? E essa experiência que você viveu aqui na igreja não vale nada? Né? As igrejas, e a experiência que você viu, você mesmo viu. Você viu Deus operando, você viu Deus fazendo o que Deus fez na sua vida aqui na igreja. E aí a pessoa ela fica com dúvida. E muitas das vezes o lugar que está é um lugar cômodo, agradável, é um lugar que ela se sente bem, tem amigos, tem isso e outras coisas, e deixa a palavra de lado, a verdade da palavra de lado, que ela vai ter que confrontar, ela vai ter que mudar, ela vai ter que se posicionar, até mesmo, né, bater de frente com essas pessoas, e prefere ficar quietinha mesmo, não vou olhar para o homem, vou olhar, né, as falhas das pessoas, vou ficar aqui na minha, Deus está operando, salvação individual, e aí vai se acostumando com isso, Priscila. E muitas das vezes a palavra vai ficando de lado. Você pode ter certeza que o que eu estou falando aqui é certo. Eu não estou dizendo que é toda a resposta, mas o que eu estou te falando é certo. Né? Eles pregam muito essa tal de experiência aí. Você teve a sua vivência aqui na igreja, vê se nós somos de Deus ou não somos. Aí cria uma confusão na cabeça da pessoa. E o que eles gostam de fazer também? Em meio à palavra que é pregada, que é ensinada, um pouco é verdade e mistura heresia no meio. É um monte de heresia. Aí, então, o que acontece?
A pessoa que não tem a firmeza, não tem o conhecimento, ela é presa fácil para esse tipo de líder. Né? Isso é muito uma presa fácil. E olha, as pessoas estão sendo enganadas. Né? Olha, as pessoas ou são interesseiros, né, financeiramente ou alguma coisa, ou as pessoas têm uma cultura, né, um conhecimento baixo das coisas. Até mesmo de educação e o conhecimento de Bíblia zero. Então, são as pessoas fáceis, né, que estão enganadas. É isso que eu penso, mano. Priscila. Alguém gostaria de compartilhar mais alguma coisa conosco na aula de... Professor, sobre a pergunta que o senhor fez para a Simone, da questão de onde vinha a riqueza, né? Sim. Seria do próprio Estado que dava terras para a igreja? Eu estou tentando puxar aqui da memória, porque eu lembro que eu estudei isso, mas eu não estou conseguindo me lembrar muito bem. Alguém mais gostaria de falar sobre a questão do Estado também, tendo que a Priscila respondeu? Não? Tá de boa? Vamos lá, então? Vamos lá, então. Olha que interessante. Vamos a lá Jack Stripador por partes. Olha que interessante a fala do Davi quando ele coloca para nós que como que a igreja sobreviveu? A igreja sobrevive, no primeiro momento, porque ela tem a ação do Espírito Santo. A igreja medieval não vai ser diferente, tem a ação do Espírito Santo. Ela é profética, primeiro, porque as portas do inferno jamais prevalecerão, né, contra ela. É interessante pensar sobre isso. Então, ela vai conseguir sobreviver em relação a isso. Tem a corrupção. O homem, onde já o homem tem a corrupção, né? A fala do Marcino também é super interessante, porque nós percebemos que a igreja ela passa por todo um processo histórico e cai na contemporaneidade. Eu achei interessante que a fala de vocês, os três que colocaram, tanto a Priscila, Marcinho, Davi, abordaram já na contemporaneidade, sem que precisasse que eu incentivasse vocês a fazerem isso, porque a igreja contemporânea não está diferente. Nós temos inúmeras pessoas hoje que têm um alto grau de intelectualidade e se deixam levar por falsos pastores. E aí é interessante notarmos que os dogmas hoje são outros. Nós temos dogmas diferentes de hoje, né? Então, o que significa isso? Aquele dogma em que eu me preocupava em tentar fortalecer minha fé, justificar minha fé, explicar o porquê que eu creio em determinado X, Y, Z, por que é isso e aquilo, qual é o problema do mal no mundo, qual que não é o problema do mal, etc. O que é pecado, o que não é pecado. Eu me preocupo mais em saber, no meu concílio, quando eu participo de um concílio, quantos membros eu batizo por ano para tentar aumentar o dízimo da minha igreja. Então, já participei de concílios em que o candidato foi questionado quantos batismos ele fazia por ano, e ele era novo, tinha feito nenhum batismo ainda, coitado, estava começando agora, e eles queriam reprová-lo para assumir uma igreja. E nós, na época, nós éramos alguns que estavam lá presentes, lá a gente questionou, até na época, nós professores lá questionamos isso. Então, o concílio não seria para isso, né? O concílio seria para você avaliar o conteúdo e o potencial acadêmico do candidato que vai assumir uma igreja. Mas, enfim. E aí você nota que essa igreja medieval, ela está confirmando que a história é cíclica. O que acontecera na Idade Média acontece novamente na Idade Contemporânea, na Igreja Moderna, na Igreja Contemporânea. Da mesma forma que vocês utilizaram a expressão tributo, entendendo tributo como imposto, a mesma coisa que dava-se, devolvia-se o tributo até para o Império Romano, e isso vai ser uma característica levada para a igreja medieval. A igreja contemporânea é isso. É tributo, 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 só fala em tributo, tributo, tributo. Então, é muito desgastante.
Porque o irmão, ele quer a igreja, não é para ficar só preocupado com o tributo, mas sim com a palavra de conforto. E no caso, então, Priscila, o que acontece? O que vai manter, o que vai dar essa riqueza na igreja, certo? Vai ser, então, a exploração, principalmente, da falta de conhecimento do povo, mas, em especial, por ela ser a sociedade feudal. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um texto que vai explicar para vocês. Olha o que diz o texto para nós. Vamos lá. Diz para nós o seguinte. Veja bem. Apareceu para vocês, não? Espera, então, o que aconteceu? Vai aparecer agora. Espera aí, só um pouquinho. Apareceu aí. Pronto. Agora, a igreja passou a receber não só as ofertas dos fiéis, mas foram-lhe doadas muitas extensões de terras, como também inúmeros edifícios construídos para fins religiosos através das indulgências. Eu começo a vender terrenos no céu. A igreja tornou-se rica e proprietária da Europa Ocidental. Por exemplo, a igreja dominava a 1/4 dos territórios da França, Alemanha e Inglaterra. Ela possuía, de igual modo, muitos bens na Itália e Espanha. Rendas incalculáveis de todas essas terras enchiam os cofres da igreja. Isso sem falar do dinheiro arrecadado na venda das indulgências. Uma disposição do Papa Simplício, durante a Idade Média, determinava a divisão da renda ou da renda da igreja em 4 partes. Uma para o bispo, o Papa, uma para os demais clérigos, uma para a manutenção do culto e dos edifícios e a última para os pobres. Era a menor parte possível para os pobres. Essa riqueza, nobre colega Priscila, ela não virá somente das doações dos fiéis, mas principalmente dos impostos, principalmente da venda de indulgências, Priscila, mas também como a igreja vai estar atrelada ao Estado, à sociedade feudal, ao senhor feudal, então você vai perceber que ela vai agir de comum acordo com o senhor feudal na cobrança dos impostos. Então, Priscila, se você, por exemplo, tivesse lá, seu marido, tivesse lá 5 gados, 5 bois, está me devendo imposto, eu peguei 3 para pagar. Esses 3 ainda não cobriram. Os outros 2 que você vai ficar, você vai pagar por eles. Então, eram riquezas e mais riquezas. Exploração atrás de exploração. Por isso que é chamado servos, servos, servos. Servo sempre, sempre será servo. Então, você nunca vai mudar a sua condição de servo para você poder manter o status quo da igreja. É nessa característica, é nessa sociedade em que a igreja ela se organiza política e economicamente. E aí você vai notar que estão surgindo, então, as heresias. Elas vão ganhando campo, ganhando espaço. As pessoas, Davi, vão questionar, sim, Davi. Algumas questionam. Porém, na igreja medieval, ao se questionar, elas serão torturadas. E alguns vão levar o nome de bruxaria. Então, vem aí a ideia de bruxo. Tá? Ou também de heresias, né? Porque, não, você aí está cometendo heresia, então agora você vai ser para que você esteja questionando aqui a igreja, então eu vou fazer o seguinte, então, rapaz, você vai ser condenado, porque você levantou um falso contra a igreja. E por mais que aquilo fosse verdade, tinha como provar, a igreja teria condições, arrumava de todos os argumentos possíveis para se manter no controle. E aí, além de tudo isso aí, nobre colega Priscila, tem uma outra ação fundamental da igreja, nessa igreja medieval. A igreja, ela vai ter uma visão, os seus líderes da época terão uma visão fora de série. E aí, com a
com a ideia de combater, por exemplo, as heresias e vendo que o Oriente estava cada vez mais em grande expansão, crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais, o que a igreja faz então, Priscila? Eu vou tirar o eixo econômico que hoje está no Oriente e vou trazer para o Ocidente. Mas Ocidente onde? Esse Ocidente, Gênova, Florença e Veneza. Então, eu vou simplesmente fazer com que esse eixo que aí está no Oriente, eu vou tirar todo o foco de atenção do Oriente e vou trazer a atenção para o Ocidente. Ao trazer essa logística para o Ocidente, vai circular cada vez mais mercadorias e, consequentemente, pessoas, dinheiro, riquezas. Mas eu não vou simplesmente ao Oriente só por ir. Eu tenho que ter um motivo. Eu tenho que justificar a minha ação lá no Oriente. E aí vem, como que eu vou justificar a minha ação no Oriente? Sabendo que lá eu tenho seda, eu tenho marfim, eu tenho ouro, eu tenho prata, então eu preciso dessas riquezas aqui para a igreja. Mas eu não posso ir sozinha, porque eu, igreja, se eu tomar uma atitude dessa, o que acontece? Eu poderei ser condenado, então eu vou fazer uma parceria com a sociedade feudal, ou então, se vocês quiserem, com os senhores feudais. Tudo bem. Mas eu não posso mandar todo mundo. Então eu vou ter que organizar algo chamado de cruzadas. Então é quando surgem as cruzadas. Mas eu vou simplesmente justificar por quê. Como é que eu vou lá invadir o Oriente? Simples. Eu vou invadir o Oriente, abençoado pela igreja, principalmente a igreja medievalista, com o objetivo de converter os cristãos. Então, esse povo que lá está, é um povo que não tem futuro, não conhece o próprio Cristo. Vamos convertê-lo. Vamos trazê-lo para nós. Aí surgem as cruzadas. Enquanto isso, eu não estou me lixando, por enquanto, mais com as heresias. Deixa as heresias, porque agora eu vou mandar matar em nome do próprio Cristo. E surgem as cruzadas. E aí, Priscila, eu vou usurpar, Priscila, toda a riqueza do Oriente. O Ocidente, então, ele invade, abençoado pela igreja, ele invade o Oriente, tira tudo que tem lá, traz para o Ocidente, e paralelo com as cruzadas, né, serão 8 cruzadas, e, inclusive a cruzada dos inocentes, né, onde crianças serão mortas, e nesse contexto, quando ocorrem as cruzadas, o que acontece, queridos? São pessoas que só poderiam participar das cruzadas quando passasse pelo concílio, fosse abençoado pelo Papa. Então, eles tinham a bênção para matar em nome de Cristo, em nome de Deus. Em nome de Deus, você pode ir lá e matar e trazer tudo para nós. Nós quem? Nós, igreja. Nós, senhores feudais. Então, o texto, ele coloca ali as indulgências, ele coloca ali, evidentemente, ali os territórios, mas principalmente as cruzadas. Nós não podemos deixar de lado que as cruzadas elas foram fundamentais para o enriquecimento da igreja. A igreja tornou-se poderosa, ela matava os padres. Por isso que a espada dos cruzados, a primeira parte é a espada e a segunda é uma cruz. Por isso que ela tem 2 cruzes. Então, a primeira parte é a espada mesmo, a segunda é a cruz. Então, quando você vai às igrejas, por exemplo, de Minas, ali em Ouro Preto, Diamantina, São João del Rei, você vê lá a cruz em 2. A igreja lá, a torre com a cruz, 2 cruzes. Uma em forma de espada e a outra que é a cruz mesmo. Porque é referir-se às cruzadas. E aí a igreja ainda ela cria uma outra cruzada escondido, uma sociedade secreta chamada os Templários. E são esses Templários que vão buscar, em nome de Deus, em nome da igreja, matar. Eles eram extremamente violentos, os Templários, muito violentos.
extremamente violentos. E quem poderia ser templário? Jovens, novos, virgens, que faziam voto de celibato, poderiam matar. Então, e eles vão ter todo o conhecimento do que eram os locais, onde estavam os locais. E essas informações, elas chegam onde menos nós podíamos esperar. Não vai ser na Espanha. Porque o absolutismo na Espanha é muito fraco. O rei espanhol é muito fraco. Mas chega em Portugal. Porque Portugal, o rei é absoluto. Ele reinava com punhos de ferro. E a Igreja Católica, o Papa Alexandre VI, em sintonia com o rei de Portugal, entrega todas as informações do Brasil. Onde estava o Brasil? Onde localizava o Brasil? Mas espera aí, os templários estiveram aqui? Não, não é que tiveram. Mas eles conheciam as rotas marítimas. Os templários sabiam, principalmente durante a Escola de Sagres, dividiam conhecimento. Então, o que nós chamamos hoje os templários, os Illuminatis e a própria maçonaria, que até então era a ordem secreta, que tinha o aval da Igreja Católica, para buscar todas as informações, entregar as informações para a Igreja. Se você pega isso, nós vamos ver depois na Igreja Contemporânea, o próprio Papa Pio XII, ele sabia de todas as informações de Hitler. Ele sabia de tudo sobre Hitler. Ele é muito bem informado sobre o nazismo. Da mesma forma, o Papa Francisco sabe tudo o que acontece no mundo hoje. Ele é muito bem informado. Há um grupo de pessoas que informam o papado. E aí chega nas mãos do rei de Portugal essas informações enviadas pela igreja do Papa Alexandre VI. E aí você vai entender esse absolutismo aí, nós vamos ver depois na sociedade moderna, que esse absolutismo vai interferir aqui no Brasil, com Dom Pedro I, Dom Pedro II, etc. Tal. Mas para vocês entenderem, os resquícios da igreja moderna estão lá na igreja medieval. Então, o que acontece? Em nome desse Deus, eu vou matar. E as cruzadas serão abençoadas. Mas, em contrapartida, eu tenho frentes de trabalho. Eu tenho frentes de batalha na igreja medieval. Eu tenho um grupo de pessoas que lutam nas cruzadas. Eu tenho um grupo aqui que vai trabalhar para meus impostos, os tributos. E eu tenho um grupo de pessoas que vai trabalhar a questão de quê? Das heresias. E aí vem logo em seguida as ordens mendicantes. Por exemplo, os franciscanos, para lutar contra a riqueza na igreja, a corrupção na igreja. Esses padres podres que vão estar lá. Tá? Então é interessante, quando nós colocamos para vocês, é importante que vocês notem que, a partir da pergunta do nobre colega Davi, como que a igreja resiste, porque realmente ali você percebe que essa ideia da igreja resistir é o tempo todo ela lutando. Tá? Então, alguém poderia perguntar assim, puxa vida, mas você falou lá no texto que tinha um grupo de mulheres. Então, será que seria interessante se vocês, de repente, fizessem, né, uma pesquisa, né, para procurar saber como é que foi isso? Quem são essas mulheres? O que elas participavam? De que forma que elas participavam? Tá certo? O que elas fizeram? Olha, quando fala que o próprio papado, por mais de 150 anos, foi altamente vergonhoso e vis. Alguns ocuparam o trono papal, foram acusados dos mais detestáveis crimes. Durante anos, uma família de mulheres ímpias dominou o papado. Mas por quê? Elas tinham um caso com os papas? Como é que funcionava isso? Tá? Então, e aí vem a ideia das cruzadas. Tá? Porque eu preciso manter meu status quo. Então, vem a pergunta. Será que as cruzadas elas foram um ato de fé ou heroísmo? Foi um massacre covarde? Olha, será que nós podemos realmente aí colocar as cruzadas como um processo assim de enaltecer a igreja? Olha, então o que acontece? As cruzadas, elas têm os pontos de vista
alguns positivos, outros negativos. E é interessante quando você observa aí, tirando a cruzada como sendo o chamado o exército de Cristo. Tá? Então, tem hora quando eu ouço assim, esse tipo de expressão, vou deixar bem claro para vocês, tá? Quando o professor de história, estudante de teologia, essas coisas, quando eu ouço esse tipo de expressão assim, o exército de Cristo, às vezes a gente remota, querendo ou não, né? Lógico, respeitando as opiniões, mas tomar cuidado, o conceito de exército pode remontar, né, a ideia de cruzadas, né? Era exército de Cristo. É para provocar vocês, amigo Davi. Então, quer dizer, é o exército de Cristo. Então, se eu sou exército de Cristo, em que aspecto que eu sou exército de Cristo? Eu sou um exército que eu tenho autorização para matar? Como é que é isso? Que exército é esse? Eu sou um exército que eu vou levar a palavra de Deus de que forma? Porque os cruzados, eles eram um exército de Cristo. Usaram a palavra falando que ia levar a palavra de Cristo, mas matavam. Então, quando a Priscila, o Marcílio, Davi traz à tona essa ideia da contemporaneidade, nós temos que tomar cuidado, por exemplo, quando você fala alguns tipos de conceitos na igreja contemporânea. Tá? Então, o exército de Cristo dentro da questão da teologia, que vocês estão estudando história, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque vocês são todos aqui adúlteros, né? Então tem muito grau de maturidade, então é tranquilo. Então, e ninguém questionou porque eu falei adúltero, quer dizer que todo mundo concorda, isso é muito bom. Então, quer dizer o seguinte, vocês percebem que a ideia que nós temos de essa facilidade que vocês têm de entender essa expressão. Cabe a vocês questionarem. Será que é exército mesmo de Cristo? O que é esse exército de Cristo? Qual a ideia de exército que vocês têm? E aí vocês, futuramente, como teólogos, né, e vão aí aprofundar as pesquisas de vocês vão poder, de repente, pesquisar sobre isso e discutir o conceito, né? Somos todos ouvidos, Davi? Meu professor, olha o que tu diz aí. Será que esse exército aí tinha realmente a ideia, né? A conotação espiritual, ela era dada. Enquanto você fala aí, e eu vou te dizer, eu já estou pensando no final dessa disciplina, né? Está logo aí, e eu imagino que você não vai conseguir, não tem como, né? Em tão pouco tempo, você dar essa história de forma mais analítica para a gente. O negócio vai ter que ser sintético mesmo, né? Vai ter que ser síntese, né? Mas eu fico pensando, você vê, se você perguntasse qualquer papa daquela época por que ele fazia cruzada, por que ele matava, acredite se quiser, ele ia conseguir enquadrar na Bíblia e falar, não, é porque está aqui, está a palavra. Eu fiquei recapitulando na minha cabeça aqui alguns fatos, que, se você continuar ali, ele sempre vai ter um fundamento. Para que o Papa se tornasse Papa, eles começaram com a ideia de que o primeiro bispo, todos os bispos eram iguais, mas o de Roma teria que ser maior. Por quê? Porque ele vinha de Pedro, que Pedro foi o primeiro. Historicamente, parece que Pedro nem em Roma não teve ao longo da vida. Já ouvi uma especulação dessa. Não sei, porque não parei para estudar isso. Mas, enfim, aí ele arruma uma justificativa, aí então um ficou maior do que os outros, se tornou um poderoso. Esse é o Papa. Aí, se você for para frente, aí eu sei que você não vai dar tempo até o fim do curso, se você chega lá no século XIII, lá, aparece um tal de Bossuet que começa, na tentativa de tirar o poder da mão do Papa e entregar para os reis, o absolutismo. O que Bossuet faz? Em uma das obras dele, ele vai dizer o seguinte: o poder não vem de Deus e passa pelo Papa e vai para o rei. Aí ele escreve o livro dele: o poder vem direto para o rei, então não precisa mais do Papa. Aí ele vai fundamentar na palavra de Paulo lá, e fala que as autoridades são constituídas por Deus. Pumba! Aí consegue, o absolutismo consegue fundamento na Bíblia. E vai para o século XVIII, vem Max Weber e vai escrever lá na Ética Protestante o Espírito Capitalismo, dizendo que o capitalismo é uma beleza, também ele está em Deus, porque Deus quer a nossa prosperidade. Rapaz, você notou que em cada tempo, aí a colega Priscila, eu me referindo ao Edir Macedo, não o Edir Macedo, ao movimento. Como que as pessoas conseguem hoje encarar e não questionar?
Parece que a cegueira... E você falou uma coisa clássica aí, a história se repete, é um ciclo, né? Porque a cegueira é a mesma, a ascensão da internet, sei lá, tem hora que eu me pergunto, será que nós estamos mais inteligentes do que o da Idade Média? Só para ajudar a especular também. E aí, Davi, você falou uma coisa interessante, rapaz, porque nós estamos falando, por exemplo, em plena Idade Média, veja bem, em que poucos se preocupavam com a forma como vai ser a pregação, etc. Ninguém estava se lixando, poucos se lixavam com isso. Rapaz, e ontem, hoje é sexta? Quarta-feira eu tive que, na verdade, começou quarta e terminou ontem, né, porque o assunto ele foi bombando. E olha como são as coisas, eu não sei se vocês dominam o assunto, se vocês estão lendo sobre isso, se vocês estão acompanhando sobre isso, mas se o aluno pergunta em sala de aula do ensino médio, consequentemente, a maioria dos meus alunos são evangélicos, tem uns ou outros que são católicos e alguns são, um ou outro, os dois são ateus, uma coisa assim, mas ainda tem ensino médio, né? Mas o que acontece? Nós começamos a discutir, Davi, sobre o metaverso. Você tem noção, rapaz, o que é isso? Metaverso. E o aluno vai e pergunta para mim, professor, nós estamos aqui na aula de filosofia, falando sobre René Descartes, falando sobre a fenomenologia de Sartre, falando sobre Heidegger, a questão existencialista, professor, todo doidão, não sei o quê. Tu me fala uma coisa, professor, o que foi, meu velho? Fala. Me explica a história do metaverso. O que é isso? Eu estou doido. O que é o metaverso? Eu falei assim, meu filho, tem toda uma dinâmica em cima disso, tem várias, como é que fala, literaturas discutindo sobre isso, que é novo para muita gente. Uma coisa eu posso começar a falar para você, que o metaverso, ele é, a princípio, uma questão platônica, que é o mito da caverna. Segundo, a questão existencial, porque você tem o virtual e o real. O virtual se confunde, é o dualismo platônico. Você tem um hibridismo, que é o vício que nós temos hoje, é o tempo todo no celular. Isso aqui é meu cartão, meu crachá, tudo direitinho, belezinho, para entrar aqui na universidade aqui. Você passa ali o crachá, todo mundo sabe onde eu estou, como é que é, tá. Entendeu? Daqui a uns tempos eu não vou ter mais para onde ir, porque eu tenho um chip em mim, onde dá até medo, de onde eu for, o chip lá, minha esposa vai saber onde é que eu estou, pô, aí complicou, entendeu? Então, acontece, eu vou estar chipado agora. Então, o metaverso, hoje você tem uma realidade em que foi feita uma operação dentro de São Paulo essa semana, através do metaverso. A médica, ela estava a partir de um avatar. Então eu falei para ele assim, meu querido, eu falei para ele assim, queridos, a filosofia medievalista não tinha nada disso. O metaverso hoje, Davi e queridos alunos, é uma realidade na qual, daqui a uns tempos, não será preciso que eu esteja, eu posso estar aqui como estou agora, criar um avatar meu e vocês estarem em vários lugares, eu poder estar falando com vocês estarem me vendo, eu vendo vocês naturalmente através dos óculos 3D. Isso é tão sério, que vai impactar a própria evangelização. Eu não preciso mais estar lá naquela aldeia, eu não preciso mais discutir. Se eu quiser discutir, por exemplo, qualquer tipo de heresia, debater heresia, combater uma heresia, estudar heresia, eu posso frequentar, por exemplo, uma biblioteca dentro do Vaticano. O meu avatar vai estar lá desde que tem o óculos 3D. A minha pregação, a minha celebração, quer seja do culto ou da missa, em vez de eu estar atingindo aqui 400 pessoas, em vez de eu estar atingindo aqui 100 pessoas, 500 pessoas, eu vou estar atingindo 1 milhão. O meu metaverso, o meu avatar, vai estar aí. Ó. Isso hoje é uma realidade. Então, olha, Davi, a nossa tecnologia está tão avançada que nós não estamos conseguindo acompanhar. Os nossos jovens estão conseguindo acompanhar. Nós não. Muitas vezes nós temos, devido à nossa vida fast food, tudo corrido, não tem tempo para nada, não tem tempo. Os nossos jovens não. Então, hoje, essa cultura do metaverso, antes de passar a palavra para o Rafael, a cultura do metaverso é uma realidade nossa. Então, quando nós estamos aqui discutindo, por exemplo, sobre a questão da igreja medieval, queridos, se esse metaverso existisse nas cruzadas, se esse metaverso existisse, por exemplo, o drone, se o drone existisse
nas cruzadas, da mesma forma que os Estados Unidos conseguiram matar o líder da Al-Qaeda, só com drone, disparou lá com várias lâminas, eu imagino isso na Idade Média. Teria feito um desastre. Olha, talvez não teríamos mais humanidade. Talvez o homem já teria se autodestruído. Então eu sempre vejo a história assim, tudo acontece no momento certo, na hora certa, a cada tempo. É o tempo de Deus. Então, eu fico imaginando como é que seria. A história a gente navega, né? Então, a igreja, até que ponto, aí vem a pergunta para vocês pensarem. Né? Vou passar a palavra para você agora, Rafael. Aí vem a pergunta para vocês pensarem. O que você domina de tecnologia de informação para você futuramente estar em um púlpito? Para que você até não passe por situações ridículas. Porque o seu... desculpa. O seu membro, as pessoas que fazem parte da sua membresia, elas estão bem antenadas. E a informação rápida. É igual a doutora falou essa semana. O metaverso é uma realidade para 2, 3, no máximo 4 meses, não anos. É rápido, é uma realidade. Falando isso para meus alunos, queridos, eu tive um aluno na hora que ele entrou na sala do Walmart e fez a compra. Professor, só metaverso aqui, ó, meu avatar. Só não vou pagar, professor, porque eu estou só mostrando para o senhor como é que é. Ele fez a compra aqui, de São Mateus, via metaverso. Olha que nós estamos chegando. É a nossa realidade. Pois não, Rafael. Ô, professor, eu tenho muito contato com adolescentes, né, crianças e jovens, e num diálogo com um adolescente, eu perguntei a esse adolescente o interesse dele pela área musical. Aí ele falou assim, não, eu já tô tranquilo, né, o linguajar do adolescente, né? Não, eu tô tranquilo, eu tô de boa. Tô de boaça, porque... tô de boaça. Tô de boaça, porque eu tô vivendo uma vida muito maneira no Roleplay. Roleplay, professor, é uma plataforma. E nessa plataforma, ela tem um avatar. E eu tava falando para ela que estudar piano é muito legal, melhora o cognitivo. Ela falou assim, não, meu avatar sabe tocar piano no Roleplay. Então eu não preciso. E hoje a gente tem algumas plataformas já integradas no meio religioso, tá? Que alguns membros, por exemplo, se você tem algum problema de depressão emocional, você agrega isso no seu avatar e você tem vários tipos de pastores e conselheiros dentro dessa plataforma. Aí você quer um exemplo, você quer um coach, você quer um psicólogo, você quer um isso, e você vai com o seu avatar se aconselhar e aquilo se transforma um conselho para você na vida real. Nós já estamos vivendo isso, porque aqui na igreja onde estou, eu montei uma equipe chamada uma equipe de comunicação. O que é? Uma equipe que comunica com a população, a cidade, virtualmente, né? E a gente tem muito relato desse. Eu tenho como me aconselhar com vocês virtualmente? Então já está acontecendo. E aí, Rafael, é interessante sua fala, porque muitos pais não estão vigiando. E nesse campo do metaverso, eu já tenho os meus alunos, alguns dos alunos, e principalmente alunas, que estão navegando por esse campo do metaverso, estão deixando, estou falando para vocês que está acontecendo aqui em São Mateus. Eu tenho algumas alunas e alunos do ensino médio que estão deixando de ir à igreja, porque nesse campo, nessas plataformas, estão ingressando pessoas que têm outras ideologias, outros pensamentos contrários à igreja, contrários àquele pastor, criam perfis falsos, fazem pregações falsas, orientações equivocadas e direções espirituais completamente equivocadas e conseguem entrar na cabeça da menina ou do menino adolescente. Aí a Simone, se tiver colocado em viva voz, o filho dela deve saber disso aí, suponho. O que acontece? Entra na cabeça desse adolescente jovem e faz uma bagunça na cabeça desse jovem.
Aí você fica vendo, por exemplo, o que aconteceu lá em Belo Horizonte recentemente, uma menina de 10 anos sai para comprar pão e é assassinada. Inúmeras meninas que acabam se envolvendo com pessoas em determinados momentos, idade, que se conheceram no campo virtual. Então, aí você percebe que a nossa sociedade hoje, ela tem formas diferentes de atingir o homem dentro da sua contemporaneidade com uma tecnologia contemporânea. Bom, a mesma coisa na sociedade medieval, os seus representantes, quer sejam senhores feudais, quer seja o Papa, igreja em geral, também tinham suas formas de atingir, de entrar na cabeça daquele público. Não tinha a tecnologia que nós temos hoje, evidentemente, mas tinham as formas, as maneiras de entrar, confundir a cabeça daquelas pessoas que estavam na igreja. Então, só que hoje, como muito bem disse a Priscila, hoje está mais assustador, está mais agressivo, porque a tecnologia, o que na Idade Média demorava 1, 2, 3, 4 meses, na Idade Contemporânea, principalmente aqui na tecnologia, é rápido. É rápido. Eu tenho adolescentes jovens, por exemplo, que estão desenvolvendo aplicativos, para vocês terem ideia, estão desenvolvendo aplicativos não precisam ir, não é você culto, como é que eu posso dizer, online não. Através de aplicativos, ele consegue participar do culto, certo? E ali interagir em tempo real. Não só, eu vou para o Instagram, aí eu vou lá para o Facebook, aí eu vou lá para o YouTube. Não, são aplicativos. E eles conseguem, muito bem disse Rafael ali, também criar seus avatares e estar presente. Então, um adolescente hoje, ele consegue navegar. Eu falo que eu sou analfabeto tecnológico. Então, dentro da igreja medieval, isso era impossível de ser presencial. Hoje, não. Veja bem. Então, a igreja medieval, ela passa por um processo enorme de transformação e o que podia ser feito, por exemplo, que eram as cruzadas que iam lá pessoalmente, hoje existem outras formas de cruzadas, porém, talvez muito mais agressivas. Tá? Pois não, Davi? Não, eu estou falando sobre metaverso, na verdade ele está anunciado há muito tempo, né? Por exemplo, no ramo imobiliário, não sei se vocês sabem, mas é tão novo isso aí que nem entrou no Código Civil, está entrando agora. Pois é, existe a propriedade hoje em que você quer ter um apartamento na praia, mas você não tem condições de comprar. Mas você encontra mais 10 amigos seus. Aí você fala, não, mas aí nós vamos comprar em condomínio. Não é comprar em condomínio. Você pode comprar o direito de ficar tantos dias no... Você pode escolher, você vai comprar o mês de dezembro. Então, o mês de dezembro, você vai ter o direito de ficar lá. Você vai comprar isso, você será dono dele em dezembro. Mas em janeiro já virá outro. Então, aí você fala, mas tem gente vendendo terreno na Lua. É possível que vão vender terreno na Lua. Porque a ideia é o seguinte, Nova York, quanto vale um apartamento em Nova York? E qual é a evolução? Como que o preço dele oscila? A volatilidade, como que é volátil? Ok, então o que você vai fazer? Hoje você compra um apartamento em Nova York, mas que não existe. Você compra um apartamento, compra um contrato. É como o mercado de bolsa de valores e de futuros. Se você hoje quiser, você compra uma moeda, quer dizer, só que agora está pior, porque agora você compra um apartamento em um lugar, ele não foi construído e nunca vai ser. Mas você vai comprar o quê? Você vai comprar a ideia de um apartamento em tal lugar e como que ele vai valorizar? Ele vai valorizar exatamente do jeito que valoriza aqueles reais, aqueles que existem de verdade. E você vai possuir ele por tanto tempo, vai vender para outra pessoa que vai comprar o seu apartamento, mas que não existe apartamento. É apenas um contrato. E funciona por quê? Porque está a variabilidade, tudo vai funcionar do jeito que funciona a vida real. Rapaz, eu estou aqui pensando como que essa fundos imobiliários, isso se como que o futuro vai ser, como que... Rapaz, não sei não, acho que não vai sobrar não para nós aí, hein? Quem tá... cadê o Marcelo? Quem está aí dos 45 minutos do segundo tempo, já nos 50,
já iniciando aí o segundo tempo, acho que não vai ser para nós não, Marcinho, mas a sociedade que vem aí, que Deus tenha misericórdia, que se o fim da dispensação da graça não acontece como se espera, né? Como que vai encaixar a Bíblia, o cristianismo, como que vai encaixar a ideia de família, que hoje já está, como que vai encaixar a ideia de uma família hétero, como que vai encaixar a ideia de santidade, e essa palavra eu acho que ela vai ser extinta da humanidade, né? Ela deve ir para o museu. Como que vai emplacar isso? Porque se o homem está cada vez mais se tornando um Deus, é igual as moedas virtuais, onde já se viu, você compra uma moeda, você nunca vai ver ela, e você vende ela, e você compra outra vez, mas ela nunca existe, porque ela é virtual. Então, que mundo é esse? Porque nós estamos estudando aí a Idade Média, onde tudo era material, tudo era matéria, tudo era tocável. Hoje saiu, foi para o campo virtual. E como que a gente vai levar o cristianismo, os conceitos do cristianismo, e vai fazer esse jovem entender? Claro que isso aí é mais para disciplina lá de missões. Mas eu fico aqui pensando no desafio que nos espera, que estamos fazendo hoje. Eu acho que eu entrei, foi numa boca azeda aqui, mas vou ficar quieto por aqui até se formar. Obrigado. Você entrou o quê? É que na linguagem aqui eu entrei numa boca azeda do cachaceiro. Uma dificuldade, professor. Ele entrou em dificuldade. É gíria. É a caninha, a caninha. A caninha. Ô, professor, olha que interessante, isso é magnífico. Ó, a igreja mesmo. O que é magnífico? Cristo, eu ou a aula? Tem que ver. Não, os dois. Eu vou ganhar um ponto, professor. Ah, tá, entendi. Essa piadinha também, né, professor? Mas olha só, a igreja de Cristo, ela pagava com a vida naquela época. Sim. Hoje a igreja de Cristo paga com a reputação. Porque hoje a gente é morto através da reputação. Mas é interessante que a igreja de Cristo sempre tentou estar inserida nesse meio para não deixar as mazelas ou as outras coisas se alastrar. E hoje a gente vive da mesma forma, mas só que existe a morte da reputação. Aí nós vamos ter que botar a cara nesse negócio. E é interessante, meu nobre colega Rafael, que aí quando você fala que nós temos que dar a cara a tapa, na Idade Média, nós temos aqueles que irão dar a cara a tapa. Entendeu? Então, o que significa isso? Significa dizer, então, que quem vai dar a cara a tapa? Tá? Então, assim, quem está disposto a fazer isso? Tá? Porque hoje, o que é mais cômodo? Rapaz, vou falar uma coisa para você, Rafael. Quando eu estava no seminário, acho que a Poliana lembra disso que eu comentei na sala de aula uma vez. Eu era tipo de um seminarista da teologia da libertação, e eu lutava mesmo, cara. Eu ia para frente, dava porrada, não sei o quê. Não que eu era chamado de futuro padre vermelho, deixar claro que não quer dizer que eu seja petista de forma alguma, mas o padre vermelho porque eu sempre lutei em favor da igualdade social, né? E jamais não quer dizer que eu corrobore ou comungue com as ideias petistas de forma alguma. Eu sou a favor, muitas vezes, lutar pelo social, né? Pela igualdade social. Então, o que acontece? Dá oportunidade para todos. Eu falo com meus alunos que em São Mateus, eu como um bom mineiro, eu chego aqui, vejo essa praia enorme aqui, peixe em abundância, tem tudo aqui, e as pessoas estão passando fome. Mas, enfim, né? É complicado isso. Então, o que acontece? Como as primeiras comunidades, onde tinham tudo em comum. Então, meu nobre colega Rafael, você vai perceber o seguinte: o que nós podemos fazer hoje? É que eu falei para vocês na última aula que nós não podemos nos eximir, nos esconder, tá? Uma coisa é quando eu falo que eu era seminarista, eu ia tomar café, eu ia fazer pastoral numa comunidadezinha pequena, Barra Longa, Ouro Preto, por ali afora,
E às vezes eu ia tomar café da manhã, Rafael, e minha mesa estava farta. Só tinha eu na casa paroquial e tinha lá pão de queijo, bolo, leite, não sei mais o que. Eu tenho tolerância à lactose, para variar, né? Então tinha isso, tinha aquilo, não sei o quê. E eu sentava para tomar café assim, cara, assim, meu Deus, o que eu vou comer primeiro aqui? Como é que é? Mas eu teve um belo dia que eu, sei lá, porque eu levantei e fui lá fora, tinha um cara lá sentado lá, morrendo de fila, eu peguei o pão. Dei café com leite para ele, dei pão, dei queijo, pão de queijo. Só falei, cara, quer saber de uma coisa, velho? Deixa a mesa farta que vamos dividir. Eu comecei a levar as pessoas, alguns jovens, sabe, alguns andarilhos mesmo, para dentro da casa paroquial. E eu começava, quando eu ia fazer pastoral lá, eles iam se alimentar comigo, almoçavam, sabe? Depois eu fui, conversei com a paróquia, a gente foi abrir uma parte lá, eles começaram a tomar banho lá, tinha um chuveiro quente para eles, eles tomavam banho. Então, o que acontece? Na minha visão, essa igreja deveria ser hoje assim, mas hoje nós temos em todos os segmentos, queridos, Rafael, nós temos não só na igreja católica, como na igreja evangélica, como muito bem disse o texto, Marcelo Rossi, Fábio de Mello, Padre Alexandre e outros mais, tem suas riquezas? Tem. Não tem nada contra. Mas a gente percebe que também falta, assim, tem gente que é tão bonito. Ah, rapaz, o que eu vou falar aqui vai assustar muita gente, talvez. Olha, não me interpretem mal. Se gostarem, tudo bem. Se não, tudo bem também. Nós temos uma teologia. É tão bonito quando a gente ouve pastores falarem: eu tenho cheiro de ovelhas. Eu quero ter cheiro de ovelhas. Aí eu já perguntei para alguns pastores: qual ovelha que você quer ter cheiro? De qual ovelha? Aquela que está lá, que separou, que está longe, tá certo? Aquela ovelha que está distante, que está toda suja de barro? Ou você quer ter aquela ovelha cheirosa, né, gente? Perfumada, bonitinha, aí é muito bom, né? Mas qual o cheiro de ovelha que você quer ter? Que tipo de ovelha que você quer ter? Porque é muito bonito você falar que quer ter cheiro de ovelha. Aí um pastor falou isso, ele falou comigo assim, me chamou no gabinete dele. Eu frequentava a igreja dele lá nas Minas Gerais. Falou assim, rapaz, você quer me complicar? Se não só te fiz uma pergunta. Que tipo de ovelha que você quer ser? Qual tipo de cheiro você quer ter? De ovelha, porque é bonito você ficar falando no público, você quer ter cheiro de ovelha, mas qual ovelha? Eu só te fiz uma pergunta, vendo que o Davi colocou. Tá? Alguém quer fazer alguma observação? Faz aí, Rafa. Faz aí, fala sobre. Ô, professor, vai ser mais ou menos como um desabafo, né? Eu sou mais ou menos assim, igual o Zezé gosta de falar. Zezé é o Massini, professor. Eu sou doido, mas doido mesmo. Por exemplo, meu pai é pastor, né? E nós estávamos numa determinada igreja e nós estávamos morando dentro da igreja, porque a igreja tinha um cômodo só e ao lateral era o templo. Aí, um belo culto, nós estávamos lá adorando o Senhor, etc e tal, e chegou um monte de carrão na frente da igreja. Aí eu até pensei assim, né, mais jovem, pensei assim, opa, chegou uns membros com dinheiro aí para ajudar a gente na igreja. Aí, beleza, né? Aí acabou o culto, os camaradas tudo de terno lá atrás, no último banco. Aí eles chamaram o meu pai, né, que era o pastor da igreja, para conversar numa salinha. Aí eu falei assim, opa, vão ajudar a gente aqui, né? Meu pai tá morando dentro da igreja, nós estamos morando num cômodo só, e vamos lá, que eu tô cansado de ver minha mãe trocar de roupa, né? Então, vamos ver o que vai dar. Aí eles chegaram pro meu pai na minha frente e falaram assim que era pro meu pai caçar um outro canto para morar, porque ele tava queimando a imagem da igreja batista. E todos eles que estavam ali era da conversão. E aquilo ali que eu vi, pastor, eu olhei pro meu pai ali com o sapato furado, rasgado, e os caras tudo com sapato novinho, e nenhum deles, pelo que já conhecia um pouquinho histórico, não faziam visita, não desenvolvimento de igreja, nada, né? Aí eu perguntei a eles na sala qual deles era um pastor de verdade que estava ali, né? Que cuidava de ovelhas. Aí eles olharam um para o outro assim e não falaram nada. Aí teve um lá que disse assim, ô meu querido irmão, eu queria falar com você que a gente tem uns retiros de
de filhos de pastor, porque de repente você está com algum problema emocional e a gente quer cuidar de vocês. Então, pastor, a gente tem aqui na nossa igreja, a gente vive muito isso, né? Nós estamos em outro local agora, em outra igreja, outra região, vive muito isso. A ovelha tem que estar fedendo mesmo. Ela tem que estar fedendo mesmo. É essa ovelha que precisa. Ela tem que chegar na igreja ali. Eu falo ovelha, as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Porque se a igreja for repleta de ovelhas cheirosinhas, nós estamos num clube. É só montar uma piscina do lado e um churrasco todo domingo. Porque essa igreja precisa. Essa igreja Um grupo precisa. seleto, né, Rafa? Um grupo seleto. Vira um grupo seleto, né? E é mais ou menos, eu acho que essas igrejas viviam na época, cheio de riquezas, cheio de situações de patrimoniais, e quanto os necessitados que precisam ali da região eram jogados para fora, igual, por exemplo, meu pai, na época, foi jogado. Pastor, e eu falo que eu sou muito doido mesmo, que eu quero ser pastor depois de ver uma coisa dessa, né? Que fizeram com meu pai. Eu acho que isso é amor a Cristo mesmo, talvez. Olha, Rafael, vou falar uma coisa para você, rapaz. Um dos motivos que eles... Se fosse aula presencial, vocês iam morrer de rir de mim, porque eu sou muito avacalhado, eu sou muito brincalhão e eu não consigo dar aula sério, não, sabe? Eu sou muito sério, hein, pastor? Eu sou sério demais. Pois é, se essa aula fosse presencial, vocês iam morrer de rir de mim, que eu sou muito avacalhado. Então, o que acontece? No seminário, eu era chamado realmente de padre vermelho, porque eu bati de frente com os meus formadores. Cansei de bater boca com o meu professor de metafísica, bater boca com o meu professor de lógica, eu batia boca com o meu professor de francês, né? Então, assim, a gente discutia direto. E o dia que meu professor, eu tive o grego, o latino, o francês, o italiano, o inglês. Eu sou péssimo em inglês, porque eu já criei um bloqueio, que eu briguei com o professor de inglês dentro do seminário. Meu professor de grego, ele foi... Ele era um padre, ele é padre até hoje, né? Ele mora em Mariana lá, e ele é aquele padre bem tradicional, anda de batina, tudo mais, essas coisas todas. E ele me pediu uma lição de grego e eu não tinha preparado a lição, que eu não estava bem, eu estava passando mal, porque o internato eu estava passando mal. E a irmã me deu, estava muito gripada, foi me deu um pouquinho de álcool com alho, álcool com alho, e colocou no café. Eu fui tomei aquele negócio ali, fiquei uma suadeira danada. E comecei a passar mal daquele ânsia de vômito. Eu fui para a aula do grego, ele foi e começou a zoar minha cara, né? É fraco, uma biba, não sei o quê, não sei o quê. Eu estava passando mal, eu sempre brinquei, sempre levei na brincadeira, mas aquele dia eu estava passando mal. Eu falei, faça favor. Monsenhor Flávio, ele é Monsenhor Flávio. Monsenhor Flávio, faz favor. Pois não. O senhor poderia fazer um favor para mim, para ir para aquele lugar? Eu já tinha maneira de tomar aquele lugar. Aí eu peguei 3 dias de suspensão, quase que eu fui expulso do seminário, não sei o quê, tá. E o reitor me chamou para conversar, falou que eu não podia ter feito o que eu fiz, que não sei o quê, tá. E aí que eu comecei realmente a ficar assim, pô, Vitor, acho que eu passei isso de mim. Falei, desculpa para ele, essas coisas todas. Mas depois comecei a ler, Rafael, mas a ler muito. E aí eu tive uma decisão assim, cara, eu vou seguir essa linha. Eu vou defender a ideia de uma igreja voltada para o lado social. Aí eu comecei a ler Leonardo Boff, né, e Dom Pedro Casaldáliga, essa galera toda, e eu alimentei muito de Leonardo Boff, de Dom Pedro Casaldáliga, tinha um padre, um bispo foi assassinado esqueci, na América Central, o nome do lugar lá, esqueci lá. Então, o que acontece? E aí eu fui alimentando essa galera todinha aí. Então, eu fui lá mais para o lado social. Então, hoje, quando eu falo para você, por exemplo, Rafael, esse pastor, por exemplo, falou que queria ter o cheiro de ovelha, eles não esperavam que eu fizesse essa pergunta. Lógico que eu não fiz a pergunta para ele, lá na igreja, no púlpito, nem nada.
Mas eu perguntei, assim que acabou a igreja, o culto, ele foi para a porta da igreja para cumprimentar os membros da igreja. Eu fui, peguei a mão dele, segurei e falei, pastor, por favor, vem cá, conta aqui para nós, bem sério mesmo. O senhor disse que quer ter cheiro de ovelha, qual ovelha, hein? Fala para nós aqui, seja sincero, qual ovelha? Aquela ovelha assim que estava no barro. Ainda usei a expressão bem pesada, fudida, né? Tá aquela fudida lá, tá, não sei o quê, tá fedendo, tá suja, ou aquela cheirosa. E a esposa está do lado, né? Como assim, cheirosa? Não, eu tô perguntando porque eu vi. Não. Você quer dizer o quê? Não, irmão, não tô falando no sentido pejorativo da palavra, porque ele falou ovelha, eu quero saber ovelha cheirosa também. Então, assim, quem é que deu cara a tapa? Quem é que dá, como vocês perguntaram, quem é que dá a cara a tapa na sociedade hoje? Veja bem, a Cristina vai se formar em teologia, a Priscila vai se formar em teologia, Simone vai se formar em teologia, vocês vão se formar em teologia, mas qual é o segmento teológico que vocês querem seguir? Que tipo de teologia que vocês querem? É simplesmente ser teólogos? Ou vocês querem ser teólogos para que vocês... Olha que eu vou perguntar para vocês, é muito sério. Vocês querem ser teólogos para ter embasamento para mudar as coisas que estão aí. Não concordar, com todo respeito, com essa teologia da prosperidade que machuca, que mancha a igreja de Cristo. O que vocês querem ser? A teologia mexe com a gente. É para mudar. Nós não podemos ser teólogos simplesmente por ser teólogos. Mesmo que vocês... Cara, eu não tenho problema comigo se você quer seguir a teologia da prosperidade. Beleza, parabéns, top de linha. Mas fundamente a sua teologia. Aprofunde a sua teologia. Não é porque Jesus Cristo estava na praia que ele tinha casa na praia, como muitos pastores falam. Pela mãe do guarda, meu filho. Aí você mancha, não fala isso. Então, o que é dar cara a tapa? Na igreja medieval, eles deram sangue. Vocês vão ver daqui a pouco, eu vou mostrar os slides para vocês. Eles deram sangue. Os grandes pais da igreja lutaram, deram a vida. Nós vamos ver daqui a pouco as ordens mendicantes. Eles se tornaram, para a igreja católica, santos, mas se mortificaram. E hoje? Então você fica vendo, por exemplo, será que eu levei os meus alunos lá em Minas, na época, que eram estudantes de teologia, eu levei para eles presenciar alguns cultos em algumas igrejas evangélicas. A igreja não falava de Cristo, não falava de Deus, da misericórdia, falava só do demônio, dor de cabeça, demônio, não sei o quê. E acabou tornando um pouco demônio. Mas que é isso? O que está acontecendo? Como é que é isso? Então, eles levavam pessoas para falar só sobre a questão da prosperidade. Olha, eu estava assim, melhorei assim, tive isso, tive aquilo. Quando o Davi fala sobre os propósitos de Deus, os milagres de Deus, o nobre colega Marcinho fala também sobre o que, as obras que Deus tem feito em nossas vidas. Nós não questionamos se isso é verdade ou não. Mas é importante que vocês, enquanto teólogos, tenham o cuidado de analisar realmente para saber se aquilo que está sendo falado, peraí, houve conversão de fato? Não houve conversão de fato? Ou ele está utilizando a conversão para ganhar, como disse muito bem o texto, um bem lá na frente, uma vantagem lá na frente, tirar vantagem em tudo. Como funciona isso? Então, queridos, é muito preocupante. Professor Marcelo. Oi. Pode falar, Priscila. Não, na verdade é uma pergunta, porque fiquei com uma dúvida aqui que eu estava pensando, que se fala muito da Igreja Católica, né? Da Igreja Católica, da questão das indulgências e tudo mais, mas e a Igreja Protestante nessa época? Porque até vir Lutero, né, e a Reforma Protestante não se fala muito da Igreja Protestante, né? Se fala mais da Igreja Católica e tudo isso. Até Lutero vir questionar tudo isso, não se fala muito. E respondendo a sua pergunta, Priscila, se o Marcinho me permite, eu separei, eu termino domingo agora, ou mais tardar segunda, a apostila de vocês de igreja medieval.
e vai falar sobre isso. A reforma é contra a reforma. Ou é como que vai ser abordado esse tema com vocês. Entendeu? E aí você vai perceber, tem um livro muito bom do curso de filosofia da coleção Os Pensadores, né? E tem uma parte lá que fala sobre a história da filosofia, logo no início da coleção Os Pensadores, tem lá o início, e lá fala sobre Lutero. E tem uma visão de Lutero dentro da filosofia. E tem a visão de Lutero na teologia e na história. E Lutero, ele é cria da igreja, né? Lutero, ele se alimenta, você vai perceber, Priscila, que Lutero, ele se alimenta, primeiro, de Platão, depois de Agostinho. Ele era agostiniano. E ele se levanta contra um sistema. Lutero se levanta contra um sistema porque não concorda com a corrupção da igreja. Ele levanta contra a igreja. Ele sabe da corrupção que estava na igreja, ele não concorda com isso. Entendeu? Então ele vai falar em nome de muita gente que não tinha coragem de se levantar contra um sistema poderoso que era a igreja católica, de forma alguma. Depois que acontece a reforma com Lutero, e aí vem logo em seguida as outras igrejas, o Zwingli, por exemplo, o Henrique VIII mais à frente, e aí vem as teorias das igrejas, os dogmas das igrejas, né? E aí vem aí, Priscila, aí eles vão começar a construir o seu sistema teológico de acordo com seus também interesses pessoais, né? Por exemplo, você pega a teologia do Calvino, né? Que é a predestinação, que vai atender principalmente a burguesia da época. Isso para a burguesia era fundamental. E aí, Priscila, por isso que eu falo para você, enquanto teólogo, você, enquanto futura teóloga, para você, quando for estudar e aprofundar isso aí, é para você ter argumentos e conhecimentos suficientes teológicos para você poder questionar e embasar um sistema que possa, de repente, futuramente, aí, você até mesmo levar a um calvinista a pensar sua teologia. Esse é o papel da teologia de vocês aí. Tá? Por isso que quando você... eu tenho alguns... Evidentemente que, lógico, tem a ética, né? Espero que a Poliana me entenda e o pastor Daniel me entenda. Tem a ética, evidentemente, mas tem situações, por exemplo, que às vezes tem algumas falas de determinados alunos em sala de aula mesmo, nesse período que eu dou aula no seminário de vocês, tem alguns alunos que passaram por nós, por isso que a Poliana sabe disso, o pastor Daniel sabe disso, que eu elogio demais a turma de vocês. Para mim está sendo um prazer enorme, porque a turma de vocês é uma turma eclética que tem um potencial cultural muito grande, então eu sinto muita vontade, confortável para falar, porque assim, eu tive alunos desde 2018 no seminário de vocês, do CETEPS, quando eu comecei, que era uma cabeça bem bitolada, tá? Então não tinha uma cabeça muito aberta. Então já tive situação, por exemplo, quando eu comecei no seminário CETEPS, que era presencial, 2018, quando eu comecei, nós éramos, até eu achei interessante a fala do Natan, a esposa dele foi, depois não voltou, porque é aquela ideia, eu provoquei mesmo, eu não tenho medo não, eu jogo para dar porrada mesmo. E aí quem está preparado vai, né, uma estrutura intelectual forte mesmo, aí se sente abalado mesmo. Então, quando eu comecei em 2018, eu fiquei até preocupado, nós tínhamos, na época que eu comecei, nós tínhamos lá em torno de 20 alunos, e na primeira semana, por isso que o pessoal fala, se passou o professor Marcelo, vai tranquilo. Na primeira semana, a duas está de boa. Foi na terceira semana, apareceram 10, 15. Aí eu fiquei preocupado, o pastor Daniel, o problema é comigo? Não, 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 não. Eu quero é isso mesmo, eu quero que você questione os caras, eu quero que eles põem para pensar mesmo. Sair da caixinha, né? Sair do comodismo. E sair da caverna mesmo, tá? Para sair da caverna. Por isso que eu falo para você, Priscila, que é a ideia que vocês entendam a teologia sistemática, a hermenêutica, a exegese, para você entender até que ponto que Lutero estava certo. Não estava totalmente certo, não. Tem uns troços errados no Lutero. Lutero, por exemplo, ele vai deixar claro ali que ele vai casar com uma irmã por caridade. por ela ser tão feia. E vai falar, você é tão feia, tão feia, tão feia, que eu vou casar com você. Pô, aí essa
com todo respeito, é desrespeito, né, com outra palavra. Ô, Rafael, se me permite, eu vou passar para o Marcinho logo em seguida para você, tá, Rafael? Se tiver com o assunto, pode ir, Rafa, pode ir. Voltando lá, pastor, como o senhor falou assim da igreja que só queria expulsar demônio, expulsar demônio, expulsar demônio. É isso que eu falei aquela hora. O que acontece? Eles abandonam o conhecimento, abandonam a escritura e ficam em cima disso. Por quê? Porque isso é mais fácil manipular. Sim. E quais são as pessoas que são atraídas para ir? Pessoas sem cultura, com baixa cultura, pessoas que estão fácil de ser ludibriada. Então, isso acontece muito. Entendeu? Talvez a pessoa chegou ali e eles têm técnica, né? Chega a pessoa com dificuldade ali, eles abrem um leque de situações, de coisa que vai levar a pessoa a ficar ali envolvida com aquilo. Por exemplo, o cara eu já ouvi dizer que o camarada assim, se você quer um salário, né, um salário de 100 mil, sem você receber, começa a dar um dízimo de 10 mil, né? Aí, e por aí vai. Agora tem que saber o seguinte, até onde isso tem base bíblica, onde é que isso pode acontecer. Então, a oferta, aqui você deu uma oferta de quanto? Eu dei uma oferta de 100, não. Deus merece mais, cara. Você deu uma oferta de 100, não. Você tem que dar uma oferta maior, porque Deus merece mais do que 100 reais. Poxa vida. É. E aquela viúva que deu a moedinha, deu lá o que ela tinha, aquela ofertinha, não vale, cara. Então, é isso que eu quis dizer, mano. Aí, o que pega? Pega experiência, aí pega experiência, como é que eu vou dizer? Sobrenatural. E fica baseando nisso e ludibriando a pessoa está com câncer. Você vem aqui porque eu vou orar e vou te dar uma esperança. Não é verdade? Ou leva uma pessoa lá, sabe lá se foi curada mesmo, se não foi, né? Lá naquela igreja cura câncer. E a palavra nada. Né? O ensinamento nada. Não estou dizendo que eu sou contra nada, entendeu? Mas a má fé, né? Usando essa necessidade que a pessoa está para poder ludibriar e enganar as pessoas. Foi isso que eu falei. E aí a Bíblia mesmo fica de lado. Né? E nós aqui, por exemplo, aí fala assim, os batistas são bons de Bíblia. Né? Não vou discutir com os batistas, não. Eles são bons de Bíblia. Eles comem Bíblia, esses caras estudam Bíblia. Então, você é de qual igreja? Me perguntasse. Marcinho, você é de qual igreja? Eu sou batista. Olha, batista, hein? Bom de Bíblia. Bom de Bíblia. Então, é isso que essa cultura... É isso que eu falo. Abandona a Bíblia, abandona a Escritura e vai para essas experiências aí sobrenatural. Ai, meu Deus, estou com medo. Vai lá, Rafael. Jesus tem... Tive um professor no seminário, que o nome dele era Paulo Simões, e eu estou bem lá, bem animado na sala de aula, e a gente estava falando sobre a questão da teologia da nossa mente, qual direção que a gente quer tomar. Aí, sabiamente, o professor chegou para mim e disse assim, você sabe da teologia que você quer seguir? Aí todo meninão na sala de aula, eu falei, não, professor, eu sei. Ele falou, mas se você não conhece nem sua própria doutrina, onde você exerce a sua fé, como é que você vai questionar a fé dos outros ou a doutrina dos outros? Ali, professor, me fez parar no tempo e tentar entender, assim, qual é a teologia que eu vou vivenciar e eu vou agarrar ela, e se me oferecerem alguma coisa, eu não vou desviar essa minha linha de raciocínio na minha base da teologia que Deus me proporcionou, um exemplo, um caminho. Né? Porque até ele mesmo falou comigo no dia, né? Que você vai passar mais para frente, professor, a questão da apostila, que Lutero, quando ele teve o que ele queria, ele parou. Sim. No sentido Verdade. do protestantismo. Verdade. Quando ele teve o que ele queria, ele parou de fazer o que era proposto, né? Então, até onde a minha teologia, ela está num quadrinho, né? Eu tenho só aquela imagem daquele quadrinho da minha religiosidade, da minha doutrina, da minha instituição, e
como eu tenho só aquela imagem daquele quadrinho e eu não me aprofundo nem mesmo nas dificuldades da minha instituição, que moral eu tenho para falar das outras, né? Se eu não tenho base nem na minha. Então isso me fez pensar muito, e o que o senhor está falando é realmente isso. Muito verdade nesse sentido. Se eu não me aprofundar nas dificuldades que foram vivenciadas para a gente chegar até aqui hoje, claro, do modo geral do cristianismo, mas depois das vertentes institucionais depois, se eu não tiver essa ideia, o que vai ser de mim? Vai ser um papagaio em cima do púlpito, será? Por isso que eu falei para vocês assim, vocês têm que ver o que vocês querem fazer com a teologia. Por isso que eu acho interessante, achei até muito oportuno a imagem da Cristina, ela com o olho, com a flor no olho, assim, para você tirar a trava do olho, né, para você enxergar o todo, né? Se me permite a Cristina fazer essa metáfora com essa folha dela. Pode fazer, fica à vontade. É interessante, porque você tem que tirar a trava para você enxergar o que está aí, né? Queridos, vamos lá então. Eu tenho 13 minutos. Antes de terminar com vocês, vou dar, já que estamos todos aqui presentes, com exceção de um ou outro, dia 12, nós vamos fazer uma atividade aqui na sala de aula. Eu vou passar as orientações para vocês como será essa atividade. Essa atividade, evidentemente, estará representada, vai ser referente à igreja primitiva. Tá? Também vai estar valendo 2 pontos. Eu vou dar minha aula normal. Geralmente eu uso algumas dinâmicas diferentes para aplicar as atividades, tá? Vocês vão perceber isso durante o curso de vocês. Eu vou dar minha aula normal até 8h30, logo em seguida eu vou lançar a atividade para vocês, vocês vão começar a fazer a atividade. Aquele aluno que se sentir confortável em fazer a atividade, logo após a aula, de 8h30 até as 9h30, já quiser enviar, sinta-se à vontade. Aquele aluno que, não, eu vou fazer depois, eu entrego. Só que eu vou dar o tempo para vocês fazerem. Então, vocês terão, por exemplo, de 8h30 até no outro dia, no sábado, por exemplo, até meio-dia para entregar. Entendeu como é que é? Vai ficar disponível. Nós vamos combinar sobre isso. A primeira coisa seria isso. Tá? Então, lembrando que aquele aluno que, porventura, como acontece às vezes, a Simone não poder estar conosco, devido ao trabalho dela, aquele aluno que não puder estar conosco, ele não vai fazer a mesma atividade. Será passado para ele uma outra atividade. Então, em outro momento oportuno, eu vou encaminhar para ele uma nova atividade. Ok? Beleza? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa seria o seguinte, no início da aula, eu estava conversando com alguns alunos, vocês estão percebendo que eu não estou na minha casa. Estou aqui dentro da universidade. Está vendo? Nayan, acho que conhece muito bem. Então, nós temos aqui o crachazinho aqui, tá vendo? Tá aqui. E quando eu passei a minha disponibilidade para eles, vou deixar bem claro, eu falei que eu não podia dar aula na sexta-feira, não pedi que eu tenho um compromisso com vocês. Porém, queridos, o que acontece? A UniVC conseguiu formar muitas turmas no meio do ano. Então, eu tinha aula somente segunda, eu tinha aula segunda, quarta e quinta. Agora não. Agora eu tenho aula todos os horários, então eles se encheram, né, completaram minha carga horária. E eu queria ver com vocês se teria possibilidade de 2 pontos. Na segunda-feira, nós temos aula de 19 a 8h40, a 8h30, e na sexta-feira, também de 19 a 8h30, completando as 3 horas de carga horária normal. Então, o que aconteceria? Eu colocaria a aula na segunda-feira agora, já começaria na segunda-feira agora, dia 8. Então, na segunda-feira agora, dia 8, nós teríamos aula de 19 às 8h30, gravado normalmente. Eu vou ver se eu consigo novamente colocar esse Google aqui para funcionar. Eu não funciona. A nobre colega Poliana me mandou um vídeo, eu fiz tudo certinho, o celular não deu para certo, não sei porquê. Então, seria segunda-feira, começando segunda-feira agora de 7 a 8h30, e na sexta-feira normal, de 7 a 8h30. Vocês daria para vocês? Teria algum problema? Poderia ser assim?
senão aí eu vou ter que depois ver como é que poderia ser feito, né? Para ver, tentar mexer. Vou deixar claro para vocês, vocês me desculpem, mas eu conversei com a coordenação dos cursos no colegiado aqui, né? Mas agora eles falaram, professor, nós entendemos, mas é porque realmente houve um aumento de carga horária aqui, né? Inclusive, por exemplo, terça, quarta e quinta, nas terças, quartas e quintas eu tenho aula aqui de 19 às 22. Na sexta-feira, na segunda e sexta, eu tenho aula de 8h40 até às 22. Né? Então, eu queria ver com vocês, se vocês, por favor, não se importariam. Peço-lhes desculpas, tá? Mas aconteceu esse imprevisto, tá? Vocês não teriam nenhum problema se eu pudesse dar aula para vocês na segunda-feira. A partir de segunda-feira, agora, de 7 a 8h30. Professor, nós vamos ter que fazer um concílio. Eu estou tentando achar o nome do concílio. Eu e o Marcinho vão dirigir o concílio para ver se a gente consegue chegar a um acordo. Ah, são as datavênias, os papas da uai, porque aí. é claro, não é tudo concílio. Brincadeira, a parte, meu voto já é favorável, porque eu não tenho problema de agenda, né? Eu posso estar aqui. Aí os colegas vão se manifestar. Professor. É tranquilo. Não deixa comigo aqui, que eu acho que o único problema aqui é comigo. Eu trabalho até 7h40, na segunda-feira. Por quê? Quando eu coloquei as minhas aulas lá na escola, né, que eu trabalho à noite, no médio, e aí o que acontece? Aí eu coloquei minhas aulas para que de acordo com o que o pastor Daniel colocou, eu falei, joga as minhas aulas para cá, né, para eu poder dar sempre quinta e sexta-feira à disposição do curso que eu estou fazendo, né? E aí agora é o seguinte, para mexer lá eu vou apanhar. Não. Aí, se for o caso, Marcinho, eu não daria atividade avaliativa na segunda-feira. Beleza. Seria aula expositiva. E as atividades seriam na sexta-feira. Sim. Aí eu te falo o seguinte, de todo o meu coração aqui, da minha sinceridade, eu prometo que os minutos, né? Os minutos de cara me bater eu chegar, eu vou rever as aulas, vão ficar gravadas, né? Qualquer coisa, se quiser perguntar algo sobre os minutos, se eu assistir ou quiser dar qualquer coisa para eu fazer, nesse minuto eu faria, entendeu? Não, é porque a situação nem tem, assim, como é que eu posso colocar? Vocês não seriam penalizados de forma alguma, porque não é culpa de vocês, entendeu? É porque quando me passaram, né, eu fiquei assim, puxa vida, então assim, eu assumi o compromisso, eu não vou abrir mão disso, né? Eu tenho compromisso lá com o curso de teologia, eu vou tentar ver se eu consigo organizar os horários para atender os meninos, entendeu? Mas para os outros também teria problema não? Se tem essa flexibilidade, pastor, para mim eu acho maravilhoso. Estou à disposição aí. Tá? As atividades serão na sexta-feira, tá? Na segunda-feira serão as aulas positivas. Cristina tem um problema, Simone, o Marcelo, o Nildo, a Priscila. Para mim é ok. Não, tranquilo. Para mim também tranquilo. Tranquilo. A Poli. Poli está aqui? Não sei se a Poliana está aqui. Poliana não está aqui. Nildo está também. Desculpa, Poliana, eu não vi. Tem problema para você, Poliana? Ei, Marcelo. Oi. Que não tem não. Figura. Tá. Eu vou comunicar então acho que a Poliana tentou ligar a câmera ali, ficou só aparecendo assim. Eu vou comunicar então. Você tá rindo, né? Poliana, eu tô até sem graça com você, Poliana, porque eu fiz tudo certinho, não consegui acessar de forma alguma. Eu não sei o que é, eu não sei se é o celular, não sei o que é. Vou ter que fazer. Vamos fazer o seguinte, Poliana. Não é o celular, não. É porque você tem que estar logado Tem que estar logado com o Google Chrome no CETEBS, e é bem provável que você não está. Caramba, eu vou fazer o seguinte, Poliana, amanhã, se tiver um tempo à tarde, ou mais à tardinha, ou à noitinha, vou ver se eu faço um teste lá, fazer um vídeo chamada com você, se a gente consegue gravar. Pode ser, Poliana? Pode sim. Que aí eu vou ligar, vou fazer igual eu fiz aqui, eu vou pegar, vou logar tudo certinho,
fazer igual você fez. E vou ligar o notebook também, vou tentar fazer isso. Tá? Aí, Poliana, eu vou comunicar ao pastor Daniel também, tá? Não tem problema não, tem nada? Tá bom, fala com ele lá. Tá, eu vou trocar uma ideia com ele. Queridos, que vocês tenham um bom fim de semana. Eu vou mandar a apostila de vocês, da filosofia da igreja medieval para vocês, vou enviar para vocês até segunda-feira. Na segunda-feira já compartilho com vocês. Marcínio, você chegando às 19h40, venha sem problema nenhum. Nossa, será de bom, tá? Bom proveito. Fica tranquilo.